Gênesis capítulo 22, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus falou com Abraão e deu uma ordem para que ele seguisse um caminho, para que ele fizesse algo. E Abraão o fez. O que isso quer nos dizer no dia de hoje? Que Deus continua falando. Às vezes, na nossa vida, Deus fala conosco e nos dá uma ordem, nos dá uma diretriz daquilo que nós temos que fazer. E aí a gente ouve aquilo que Deus quer falar conosco e a gente sai sem... Não, Deus falou isso, eu vou lá e vou fazer. Mas no meio do caminho, a gente para de ouvir a voz do Senhor. A gente acha que a gente não precisa mais agora. Ele já falou, ele já deu a ordem, agora ele não vai falar mais. Ele não vai falar mais. Então agora ele já me falou, ele já me disse aquilo que eu tenho que fazer, ele já me disse a promessa, pronto, tchau, fui. Né? Porém, Deus continua falando. E aí a gente pensa assim, ó, não, mas se Deus falou, tá falado. Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai falar uma coisa agora e 5 minutos depois ele vai falar outra. Não é que ele vai falar uma coisa agora e depois ele vai falar outra. Ele vai te dar uma ordem, mas durante o processo, durante o caminho, Deus continua falando para sempre. Até o dia que nós formos morar no céu com Jesus, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. Você imagina se Abraão tivesse dito, não, tu me falou para mim matar meu filho, agora estava lá embaixo. Foi só subir um monte aqui, ó, tu já mudou de ideia? Não, mandou matar, eu vou matar. Ou então, não tivesse ouvido a voz. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não. Ele já me deu a ordem, eu já ouvi. Você precisa entender que Deus vai te dar uma ordem, mas no meio do caminho, não é que ele mudou de ideia, ele continua falando, ele não mudou de ideia, era exatamente isso que você era para fazer. E agora você é para fazer outra coisa. É por isso que a palavra de Deus diz, renovai as vossas mentes. Nós precisamos entender que nós precisamos estar de contínuo na presença de Deus, de contínuo ouvindo a voz e a direção e o posicionamento dele, porque Deus vai falando no caminho. Ele não fala todo o plano dele direto ao nosso coração, sabe por quê? Porque nós não temos estrutura para ouvir tudo. Você imagina se ele dissesse para José tudo que ele ia enfrentar até que a promessa se cumprisse. Não, ele falou só a promessa, o resto ele não contou, né? Porque se ele fosse contar, o que José ia fazer? Ia dar no pé, ia dizer, olha, eu tô muito bem aqui cuidando dessas ovelhinhas, eu já sou o preferido do meu pai, tá? Eu já tenho uma túnica colorida, eu tô de boa aqui, eu não preciso de mais nada, eu tô legal, eu não quero ser governadora, eu não quero ser mais nada, eu tô de boa aqui, não precisa mexer na minha vida não precisa mexer na minha história. Então, tem coisas que Deus não vai te falar. Ele vai te dando o direcionamento e o posicionamento aos poucos. E a direção, ela vai mudar. Sim, ela vai mudar durante o caminho. Você vai ver, Moisés, vai lá e bate na rocha. Agora não é mais para bater na rocha. Entendeu? O direcionamento, o posicionamento de Deus, ele vai mudando conforme a necessidade do seu caminho. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas na nossa ordem, mas as coisas não são feitas na nossa ordem. O milagre não vem de nós, o milagre vem dele. Então, quem coloca a ordem das coisas e a posição das coisas é ele. Nós precisamos aprender a ser obediente, porque o fim das coisas não está no nosso poder. Não está em nossas mãos o milagre. Não está em nossas mãos cumprir o milagre. Só que o que tem acontecido muitas vezes no meio desse processo, no meio dessa nossa caminhada? A gente para de ouvir a Deus. A gente acha que a gente já tem aquilo que a gente precisa. É como um filho pródigo. Eu já tenho aquilo que eu preciso. Não, pai, eu quero viver minha vida agora. Me dá tudo que eu tenho.
entendeu? Aquilo que é meu por direito me dá porque eu quero viver agora, entendeu? Eu já tenho aquilo que o Senhor quer me dá agora, que eu quero viver, né? E aí ele foi viver a vida. Assim a gente acha, não, eu já tenho uma direção, eu já tenho uma promessa da parte de Deus. Deus já me fez uma promessa, ele já me deu uma palavra. Eu não preciso mais de nada agora, eu posso seguir em frente sozinho. Daqui para frente, ele já me deu o emprego dos sonhos, ele já me deu o casamento dos sonhos. Agora daqui para frente sou eu que vou direcionando a minha vida conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Eu tenho cabeça. Porém, tudo aquilo que a gente tem longe do Pai, um dia vai acabar. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Acabou. E quando ele se deu por conta, ele queria voltar. Porém, ele olhou nas suas mãos e o anel de filho já não se encontrava mais lá. Ele perdeu a sua identidade. Aí o que ele fez? Não, eu vou voltar e eu vou pedir pro meu pai, então, para mim poder trabalhar como um dos seus trabalhadores. Então, além de ele perder tudo aquilo que ele tinha por direito, ele também perdeu a sua identidade. O que tem acontecido na sua vida hoje? Você tem perdido a sua identidade porque você tem perdido a sua conexão com Deus. Você parou de ouvi-lo. Você pensa assim, mas Deus me fez uma promessa. Ele me disse o que eu era para fazer. Ele me disse aonde eu era para ir. Agora parece que as coisas estão bagunçadas, parece que não está dando certo. Então Deus está te dizendo hoje, vai dar certo, mas eu preciso que você volte a me ouvir. Você está querendo fazer o restante do processo sem mim. Você está querendo caminhar o restante do processo sem mim. Não, sem mim você não vai a lugar nenhum. Sem mim, a promessa não vai se cumprir. E sem mim, você vai perder sua identidade. Você vai começar a pensar que aquilo que eu te falei foi mentira. E não é. Aquilo que Deus te falou é verdade, vai se cumprir na sua vida. Mas você precisa entender que durante o caminho Deus continua falando. Tem coisas que nesse caminho que vão mudar. Tem direcionamentos que eram para aquela situação, naquele momento. Agora a direção mudou. Só que você não está mais ouvindo. Você não está ouvindo a voz do anjo dizendo, Abraão, não, agora não, viu? Parou, espera. Né? Eu tenho outra posição. Você está agindo como um dos meus trabalhadores e você não é meu trabalhador, você é meu filho. Eu preciso colocar de volta o anel no seu dedo para que você recupere a sua identidade de filho. Você perdeu a sua identidade de filho porque você deixou de me ouvir. É isso que Deus está te dizendo hoje. Volte a me ouvir. O seu ministério está de pé. Você só parou de me ouvir. O seu casamento está salvo, você só parou de me ouvir. O seu trabalho, a sua prosperidade financeira já está pronta, você só parou de me ouvir. Eu preciso que você volte a me ouvir. Ouça a voz do meu espírito falando ao teu coração. Eu tenho coisas para te revelar, meu filho. Eu tenho lugares tão grandes para te colocar. Eu tenho fases tão altas para te levar. Eu tenho um nível tão superior, mas você não me ouve. Não me ouve. Deus te diz hoje, meu filho, eu não menti. Eu não menti. Tudo é verdade e tudo irá se cumprir, conforme eu te disse. Mas volte a me ouvir. Você parou de me ouvir. Volte a me ouvir. Entenda que tudo aquilo que eu prometi para você está condicionado à minha presença. Você não consegue viver nada das promessas que eu te fiz sem a minha presença na sua vida. Volte a me ouvir, volte a ter uma conexão, uma intimidade, volte a ser meu filho. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo e eu quero cumprir a promessa na sua vida. Mas para isso, a conexão precisa ser reestabelecida entre mim e você. O Espírito Santo de Deus te diz hoje, volte a falar comigo e volte a me ouvir. Ai, se você soubesse o tamanho do amor que Deus tem pela sua vida, o tamanho do cuidado que Ele tem com a sua casa, com a sua família, com aquilo que você tem. Ele é o mais interessado em te fazer feliz. Ele é o mais interessado, mais do que você.
Só que ele precisa que você volte a escutar a voz dele falando ao seu coração. Ele te ama tanto. Você tem que entender que você tem direito a todas essas coisas não porque você ama a Deus, e sim porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Receba essa palavra, receba essa orientação, entenda esse chamado de Deus de volta para você, para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus, declare, diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu tenho vários recados da parte de Deus que eu tenho que colocar em ordem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está gostando desses vídeos, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, coloca nos comentários aquilo que você tem passado, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para você e para mim. E eu sei que Ele quer usar muito a minha vida e também a sua vida. Então se inscreve no canal para que a gente venha a entender quais são os desígnios para minha vida e para sua vida, tá bom? Me segue lá no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, faça todas essas coisas para que a gente tenha realmente uma comunhão mais íntima em Cristo e através da palavra de Deus. Amém?